mentes aquecidas, corações gelados. E este tema me veio à mente e ao coração depois de 3 perguntas que me fizeram nesta semana próxima passada. 3 pessoas me fizeram 3 perguntas que mexeram comigo. A primeira, alguém me perguntou assim: papai, nós já estamos vivendo o tempo do Apocalipse? Eu fui conversar novamente com o rapaz. Mas 2 irmãs me perguntaram se já estamos no período do cumprimento das Escrituras, no que diz respeito a isto, mais precisamente o que diz o verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 2 pessoas me perguntaram, eu achei curioso, e isso me despertou, à medida em que eu explicava para elas, a pensar também sobre isto. A minha resposta foi sim, nós já estamos vivendo este momento. Já vimos os sinais muito claros, não só do princípio das dores, mas o anúncio do fim. Você não sabe, talvez, o fim já começou depois de Gênesis. De lá para cá, nós estamos nos encaminhando para o fim. O Senhor disse isso. A promessa para Adão de que da descendência do homem, o Senhor, Deus, traria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, embora ela lhe ferisse o calcanhar. O que seria isso senão o anúncio do fim? Mas nós estamos a cada dia mais próximos do fim. Há muita gente que não está percebendo isto. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, e é isso que nos diz o evangelista Mateus, o Senhor Jesus lhes asseverou sobre a proximidade do fim. Os discípulos inicialmente perguntam ao Senhor, quando eles estão saindo do templo: olha, Senhor, veja isso aqui, que coisa maravilhosa os nossos pais fizeram, construíram, que era o templo de Salomão. E aí o Senhor Jesus diz para eles: olha, certamente não ficará pedra sobre pedra. O evangelista Mateus e discípulo Mateus, ele coloca isso tudo exatamente na mesma história. Parece que é um momento após o outro. Eles saem do templo, depois de um tempo, eles estão no Monte das Oliveiras. Os discípulos não entenderam aquilo que Jesus disse. E aí agora eles ao pé do ouvido, né? Então perguntam assim: Senhor, então nos dize agora, o que é isso? O que significa? E aí o Senhor Jesus vai falar sobre todo esse prenúncio do fim. Inicialmente, muito do que o Senhor Jesus falou aqui dizia respeito à destruição de Jerusalém, que aconteceu pouco mais de 30 anos adiante, no ano 70. Jerusalém é destruída e existe uma grande carnificina, e se cumpre aquilo que Jesus disse inicialmente, quando diz: olha, que a vossa saída não se dê no inverno e nem no sábado, exatamente pelas dificuldades para fugir da perseguição que aconteceu. Quando ele diz: ai das que estiverem grávidas, das que amamentam, não diz respeito ao período final do Apocalipse, mas fala exatamente àquela perseguição e à destruição de Jerusalém. Por quê? Porque para uma grávida seria difícil fugir, e as que amamentavam também teriam dificuldades para fugir, como de fato aconteceu. Mas há outras palavras que o Senhor Jesus nos traz aqui, neste capítulo 24, que fala exatamente para o anúncio do fim. Então ele vai dizer, ele disse: surgirão falsos profetas, muitos dirão, ele ali, ele aqui, mas não acreditem nisso. Haverá o sinal do Filho do Homem, perseguirão muitos de vós, muitos se escandalizarão, muitos de vocês serão mortos, e muitos até que farão isso estarão pensando que estão prestando um serviço a Deus. Haverá guerra, rumor de guerra, terremoto. Quando vocês ouvirem isto, e é o que Jesus diz, quando vocês ouvirem falar sobre guerras,
rumores de guerras, então está próximo o fim. E aí o Senhor Jesus vai completar lá adiante, no verso 33, ele diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que o fim está próximo. Aí eu pergunto para os irmãos, nós já estamos vendo isto? Então, se já estamos vendo isto, significa dizer que o fim está? Não podemos negar. O fim está próximo. Há sinais que indicam o tempo do fim. E dentre os vários sinais que o Senhor Jesus falou, apontou e trouxe à luz como alerta para os seus discípulos, está exatamente aquilo que, consequentemente, está no verso 12. E por aumentar a iniquidade, completem, o amor de muitos esfriará. Sinais do fim. Sinal claro do fim. A iniquidade aumentando e o amor esfriando. Não sei se você percebe, mas existe uma relação aqui entre essas duas coisas. Imagina aí você uma gangorra. Sabe o que é uma gangorra? Aquele brinquedo que um desce e outro sobe. Imagina você. O que é que Jesus está dizendo aqui? Usando uma gangorra mental. Certo? Ele está dizendo que quando a iniquidade aumentar, o que é que acontece do outro lado? O amor acaba. Jesus disse que o amor esfriará à medida em que a iniquidade aumentar. Então, a iniquidade aumentando, e o que é iniquidade? Iniquidade é uma palavra trazida do grego para toda sorte de mal. Iniquidade, traduzido da língua original, é anomia. E o que é anomia literalmente? É ausência de lei. Anomia é a negação da lei. Mas qual lei? Não é a lei dos homens, é a lei de Deus. Anomia, trazido no grego, tem uma estreita relação com a anarquia. Mas não a anarquia que produz bagunça na sociedade, mas é um viver independente de Deus, e é um viver um padrão de vida sem estar dentro do padrão de moralidade e espiritualidade de Deus. Anomia é não estar debaixo da lei de Deus. Se eu não estou debaixo da lei de Deus, eu estou cometendo pecado. A negação da lei de Deus é pecado. O mesmo texto, ou por que não dizer, a mesma raiz substantiva de anomia remete para a hamartia, que nos lembra a questão do pecado de errar o alvo. Então, iniquidade é o aumento do pecado, poderíamos dizer em termos mais resumidos. Então, o que Jesus disse? E por aumentar a iniquidade, o amor vai esfriar. O Senhor Jesus nos disse que haveria um tempo em que o pecado cresceria a números tão alarmantes, a um grau tão superlativo, que o principal resultado desse aumento do pecado seria o esfriamento do amor. O esfriamento do amor. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a nossa geração. Haveria um tempo, nas palavras do Senhor, em que o pecado aumentando, o amor feneceria. E pensa você, que tempo ruim seria este. Mas a gente não precisa projetar e planejar e pensar e prever que esse é um tempo futuro. Esse já é o tempo em que vivemos. A nossa geração é uma geração de mentes aquecidas por tudo que diz respeito a nós e por tudo que diz respeito àquilo que é contrário a Deus. Essa é a mente da nossa geração. Vou explicar daqui a pouco.
Mas enquanto isso, enquanto as nossas mentes estão aquecidas, ocupadas, dinamizadas, potencializadas, o que é que está acontecendo com o coração e o amor da nossa geração? O amor, o coração está gelado. As mentes estão aquecidas, superaquecidas, envolvidas e enquanto sentimento. Essa nossa geração é uma geração que as mentes estão aquecidas por tudo que for possível, mas é uma geração que não sente. É uma geração cujo coração não tem compaixão. É uma geração cujo coração não tem amor, não está disponível para amar. A ciência está evoluindo e evoluiu. Nós estamos pensando nas missões a outros planetas, estamos chegando lá. A ciência está num nível que jamais se imaginaria há poucos anos passados. As mentes estão aquecidas de conhecimento. A nossa geração é a geração do avanço, é a geração do avanço científico, que uma vacina durava 4 anos, 10 anos, 12 anos, 17 anos, agora está durando poucos meses. Mas em compensação, as nossas mentes estão muito aquecidas com o conhecimento, mas infelizmente os nossos corações estão gelados quanto ao sentimento. Somos esta geração que mantemos as nossas mentes aquecidas pela busca do conhecimento, pela formação acadêmica, pela qualificação, mas ironicamente, quanto mais conhecemos, menos estamos sentindo. Significa que quanto mais temos o nosso cérebro aquecido pelo conhecimento, infelizmente, mais gelado está o nosso coração. Cada dia que passa, a humanidade, nós, eu e você, essa nossa geração, perde a capacidade de sentir. Cada dia que passa, os nossos corações estão gelados, porque nós não temos mais empatia pelo outro, pela dificuldade do outro, pela necessidade do outro, pela dor do outro, pelo problema do outro. As nossas mentes estão aquecidas, ávidas por conhecimento, por avanço, por reconhecimento, por diplomas. Mas do outro lado da gangorra, nós não mais nos solidarizamos, nós não mais choramos com o que acontece na humanidade, porque nós não sentimos mais. Nós estamos perdendo a capacidade de se condoer e de sofrer pelo outro. Pare para pensar. E veja se o Senhor Jesus não estava certo. Isso significa, sabe o quê? Que conhecimento e desenvolvimento sem conhecimento de si mesmo e do outro infla o nosso ego. É legal. É legal. Isso é maravilhoso. Mas tudo isso que a gente está correndo para conquistar está tirando a nossa humanidade. Essa nossa geração é tudo menos uma geração composta de pessoas humanas. Sobra conhecimento, mas falta humanidade. Sobra busca por conhecimento. As nossas mentes estão aquecidas e ávidas para conquistar, produzir, se projetar, não para sentir.
esta geração está perdendo o que há de mais lindo no ser humano, que é exatamente a sua humanidade. Por isso que esta nossa geração é a geração que não pode sentir, porque é a geração que não pode chorar. Chorar é para os fracos. Admitir seus erros é para os fracassados. Admitir que tem pecados e que precisa vencê-los é fracasso. Não há lugar para fracassados nessa nossa geração. Não há lugar para quem sente. Não há lugar para quem chora. Não há lugar para quem se compadece. Não há lugar para ser humano. Não há lugar para ser gente. Como disse Cícero: ó tempora, ó mores, que tempos os nossos. Mentes aquecidas, os corações gelados. Sinceramente, nada contra a busca de conhecimento, nada contra. Mas pare para pensar, as nossas faculdades estão repletas de jovens que serão expoentes nas áreas de lógica, economia, das filosofias, serão expoentes das ciências políticas e todas as formas de saber, lotados. Mas aqueles jovens que estão lá, nada contra o conhecimento, mas aqueles jovens que estão lá desconhecem a principal área da vida de um ser humano, que é o amor. O amor ao outro, juntamente com a compaixão. As nossas faculdades estão formando vencedores e competidores, mas não seres humanos. As nossas faculdades, com a sua proposta inicialmente até justificável, elas abrem a porta do conhecimento, estimulam os nossos filhos, a nossa juventude, a chegar lá em cima, a ver o outro não como alguém, mas como um concorrente. E aí alguém adoece, que é o seu concorrente, você acha bom, você não se preocupa com o estado de saúde dele, ele é seu concorrente. Então concorrência a gente tira, concorrência a gente elimina, concorrência a gente faz de conta que não existe, não é gente, é coisa. E aí o resultado disso é que essa nossa turma, dessa nossa geração, está sendo motivada cada vez mais a buscar conhecimento como forma de se colocar na vida, no mercado do trabalho, inflar o ego, mas não tem o principal conhecimento, que é o conhecimento de si, das suas fragilidades, das suas humanidades, e conhecimento do outro, das dores do outro, da empatia pelo sofrimento do outro, da compaixão que a gente precisa ter pelo outro. Perceba se não é isso que acontece hoje em dia. Eu assisti um vídeo há poucos dias aí, vi dessas coisas de internet. Houve um caminhão, alguma coisa assim, o caminhão tombou, um acidente lá. E a Polícia Rodoviária Federal estava lá, e tinha um grupo de pessoas, na maioria indígenas, tentando quebrar o cadeado para saquear o caminhão. Mas o problema é que do lado do caminhão, ao lado do cadeado, estava o corpo do motorista. E quem filmou, estava lá. O pessoal estava passando por cima do morto, saqueando o negócio lá. No trecho, o policial rodoviário federal diz assim: gente, respeita o rapaz que ele morreu. Ninguém está querendo saber disso, não. O pessoal estava se empurrando, passando por cima do morto, pisando lá e o cara lá. Isso é coisa de gente? Isso não é coisa de gente. Acontece o acidente, o cara está lá agonizando, o cara vai lá e faz uma selfie.
para mostrar para todo mundo que estava presente naquele período terrível. E o vírus, e o que é pior, o vídeo dele viralizar e as pessoas saberem. Isso é coisa de gente, irmãos. Perdemos a humanidade. Iniquidade cresceu, o amor esfriando. Situação terrível. O conhecimento tem aumentado, percebe? Mas ao mesmo tempo que o conhecimento tem aumentado na sociedade, a violência e a desumanidade também. Poderia o conhecimento aumentar e a desumanidade diminuir. Mas o conhecimento está aumentando, a busca pelo e a desumanidade também. Querem números? Vamos lá. Neste ano, até junho, meados de junho, o país teve 3.950 assassinatos. 3.950. Houve cerca de 294 mortes a mais em comparação com o mês, no mesmo período, em 2019. Houve um aumento de 8% em relação ao número de assassinatos. Só de janeiro a abril deste ano foram considerados 15.868 crimes violentos. Crimes violentos, com morte ou não. Houve um atentado violento contra alguém. O cara não morreu, mas foi um crime, cometeu um crime. Às vezes não concretizou, mas foi um crime. 15.868. Querem números? 19 estados aqui do nosso país apresentaram alta de assassinatos no quadrimestre. 19. 7 registraram queda no período e um manteve o mesmo número de mortes. Para sua surpresa, nesse período, o estado do Piauí e do Ceará foram os 2 únicos estados do Nordeste que teve aumento de violência. O estado do Piauí de 24%, entre 24% a 30%, e lá no Ceará mais de 35% de aumento. E os estudiosos estão dizendo que essa situação da pandemia, todo mundo junto, no mesmo lugar, que ninguém convivia. No geral, a pandemia produziu, até agora, 8% de aumento de casos, principalmente em casa, homem e mulher, esposo e esposa, que eram casados, mas não se conheciam. E a pandemia está botando todos os dois dentro da mesma casa, passando 24 horas e ninguém mais se suporta. Aí dizem eles, o aumento é considerado porque a vítima agora está próxima do agressor. Mas não. O aumento do feminicídio, né? Agora é a palavra, né? Feminicídio, né? Atingiu números alarmantes. Por quê? Porque não podem conviver 2 seres humanos numa mesma casa quando lhes falta humanidade. Então não dá para conviver. Por quê? Porque não tem amor. São aqueles divórcios não anunciados que não se divorciou porque tem os filhos, não tem para onde ir, aí briga. Uns morrem, outros matam. Essa é a nossa sociedade. Iniquidade aumentando, amor esfriando, mas esse contexto de violência não pode ser surpresa para nós, porque as nossas crianças estão sendo doutrinadas neste panorama de violência agora, já desde pequeno, já nos jogos. Porque qual é o jogo interessante para a criança? É aquele que ela vai lá e mata. Você não percebe. Mas ela é o personagem do jogo que sai matando os seus oponentes. Quantas vezes esse jogo não já se tornou realidade? Porque as nossas crianças estão aprendendo a desumanidade já a partir do jogo. Vá lá matar o seu oponente. Um tempo desse o Arthur estava com um joguinho aparentemente inocente e tinha um cara com a faca matando todo mundo. Falei, epa, peraí rapaz, como é isso? Não, papai, é porque tem que matar. Não, para que matar? Porque o jogo vai condicionando a mente da criança a eliminar os seus adversários. Eliminar. Quantos casos nos Estados Unidos já teve alguém que
num jogo de RPG, não sei o que lá, foi lá e eliminou os seus adversários. O convívio das nossas crianças, só para vocês terem uma ideia do quanto Jesus está certo, estava certo e está eternamente certo. As nossas crianças hoje não conseguem mais conviver na escola. Está aí a Leane. Crianças violentas. Crianças que quando discutem na escola, uma promete matar a outra, não é nem pegar fora da escola, né? Antigamente era assim, vou te pegar lá fora, você borrava de medo, como eu. Hoje em dia não é fora quando terminar a aula, hoje em dia sim, eu vou matar você. E muitas crianças, já aconteceu o caso de crianças irem armadas para a igreja, para a escola, pegar uma faca, pegar alguma coisa, eu vou furar você. As nossas crianças estão assim, irmãos. Mas onde elas estão aprendendo? Os jogos estão ensinando isso. Elimina o oponente. E os nossos seminários? Vamos começar a falar na nossa linguagem? E os nossos seminários? Não tem caso de violência lá não. Mas Jesus disse que o amor esfriaria, né? E a palavra para amor lá no grego é agapen, que vem de ágape. É o amor de Deus em nós. Não é o eros, não é o filéu, nem é o estorge. É o ágape, o amor mais sublime. Jesus disse, o amor ágape esfriará. E eu começo a pensar, estava começando a pensar na realidade dos nossos seminários aqui no nosso país. Porque os nossos seminários estão passando também por um período de esfriamento vocacional. Os seminários estão sofrendo a mesma onda de busca pelo conhecimento, a busca pelo diploma, a busca pelo reconhecimento acadêmico. Os seminários não estão servindo mais como seminários, tem que ser faculdades. Por quê? Porque o aluno que está ingressando no seminário, isso aconteceu no nosso. O aluno que está ingressando no seminário, ele não quer somente a vocação ministerial, agora ele precisa de um diploma do curso reconhecido para que ele possa utilizar aquele diploma, aquele período que ele gastou ali, com algum bônus que possa ajudar na entrada de algum outro curso com reconhecimento do diploma. Deu para entender? Mas qual é o problema? É que essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo avanço acadêmico, não está gerando pastores. Entende o problema? Os nossos seminários não estão mais produzindo, entre aspas, pastores e missionários. Irmãos, isso está escasso. Porque muita gente que procura o seminário com a mente aquecida pelo conhecimento e pela posição, mas o coração extremamente gelado, vai ao seminário para conhecer teologia, para conhecer sobre Deus, para resolver as suas crises, ter respostas bíblicas e teológicas na ponta da língua, mas o coração é frio, é gelado, não vai mais aos campos missionários, não está tendo missionário. Os seminários estão com dificuldade posso dizer assim, de direcionar pessoas que se formaram lá e colocá-las nos campos. Por quê? Porque o pessoal não quer campo missionário, o pessoal não quer igreja, o pessoal não quer assumir um púlpito, assumir uma igreja, o pessoal quer conhecimento teológico. Mente aquecida, mas o coração gelado pela obra do Senhor. Vou para o seminário, vou passar 4 anos, 5 anos lá de seminário, e depois quando sair, depois eu vou retomar a minha vida. E o campo missionário, a ida ao seminário pode até aumentar conhecimento, e aumenta, mas o seminário é o lugar em que potencializa e prepara e dá ferramentas para o vocacionado. A gente está vivendo isso. Infelizmente, muitos dos nossos seminaristas vão ao seminário por outros motivos e não
por se preparar para ir para os campos. E o Senhor ainda continua dizendo aos seus discípulos que eles devem orar para que o Senhor mande trabalhadores. Porque a seara é grande, mas ainda está faltando trabalhadores. Mentes aquecidas, mas o coração gelado. Uma coisa curiosa, porque a palavra do Senhor nos diz que este é um sinal do fim. E o Senhor diz que quando isso estiver acontecendo, acautelai-vos, o fim está próximo. Mas vamos encerrar, irmãos. Sociedade, seminário e a igreja. Será que essa palavra de Jesus se aplica à igreja? Alguns teólogos e biblistas dizem que inicialmente a igreja. Vivemos tempos dos fins. Hoje nossas igrejas sofrem com membros cujas mentes estão aquecidas por tudo que possa proporcionar sucesso, bem-estar e realização pessoal. No entanto, os corações de muitos membros das nossas igrejas e de cristãos estão gelados no que diz respeito a servir a Cristo, a exercer o seu dom, exercer sua função no corpo de Cristo, na igreja local, para glorificar o nome do Senhor, edificar vidas. As mentes dos membros das nossas igrejas, que eu faço parte, as mentes estão aquecidas, sim. Mas em compensação, os corações estão gelados. Já não existe mais voluntariado nas nossas igrejas. Não tem voluntariado. Não existe coração se oferecendo voluntariamente. O que é que eu ganho? Se eu tiver que mudar aquele banco da igreja, o que é que eu ganho? Se eu tiver que fazer alguma coisa na igreja, o que é que eu ganho? Ou aquele pensamento assim, tem alguém que está sendo pago para fazer, que ele faça. Não existe mais voluntários. Os corações estão gelados. Eu sou de um tempo em que quando havia, irmãos, o aniversário da nossa igreja, que era o principal evento, mais do que o Natal, nós nos juntávamos para lavar a igreja, era uma festa. A gente dava uma geral na igreja. Era tanto voluntário. E eu aproveitava aquilo ali. Porque a igreja também tinha um piso assim. Então, quando colocava sabão, ficava extremamente escorregadio, né? Então, a gente tirava os bancos para lavar tudo. Uma turma ficava nos bancos, outra, enfim, no banheiro, cuidando das plantas. Era um movimento maravilhoso. Eu sinto saudade desse tempo. E aí eu ficava, quando abria tudo, eu e uma turma, a gente corria, e no sabão. Era divertido. Às vezes a gente saía da igreja lá, do nosso templo, 18h30, cansado, para voltar às 7h30, porque o aniversário ia começar. Mas havia voluntariado. Hoje não existe mais voluntariado nas nossas igrejas. Ninguém se dispõe. Ninguém diz sim. Ninguém diz deixe comigo. Ninguém diz eu sei que Deus quer me usar. Sinais do fim? Sim. Mentes aquecidas na vida
sem ser na igreja, mas coração gelado. Um coração que não se voluntaria. As nossas igrejas se transformaram em garagens, como diz o pastor Neil, que esteve aqui. Tem muita gente estacionada na igreja. Você que está me vendo agora, talvez seja um deles. As nossas igrejas se transformaram em depósitos. De quê? De muita gente boa. Mas é um depósito. Elas estão lá guardadas. Elas vão servir quando saem do depósito. Mas igreja hoje é depósito, é garagem. Há muita gente amontoada nos domingos, mas muita gente amontoada com o coração gelado. Há muita gente nas nossas igrejas com as mentes aquecidas pelo trabalho, pela profissão, pela qualificação, mas coração extremamente gelado no reino de Deus. Quem vai fazer? Não sinto ânimo. O que precisa fazer não é da minha conta, mas precisa ser feito, procure outro. Coração gelado. Sinais do fim. Quando Jesus disse: o amor de muitos esfriará, essa é uma consideração que a gente não pode esquecer. O amor de muitos, ele está falando aqui sobre o ágape. O ágape é o amor de Deus. Não é o eros, de homem para mulher. Não é o filéu, de irmão para irmã. Não é o estorge, de conhecido para conhecida. Mas é o amor de Deus, o amor de muitos. Esse amor que Deus colocou. E aí existe uma curiosidade nisso, é que não é o amor que Deus tem por nós. Deus continuará nos amando. Não é Deus que vai esfriar. Isso é terrível. Não é Deus que vai deixar de nos amar, mas somos nós que esfriamos este amor de Deus em nós. Não é o amor de Deus por nós, mas é o amor de Deus em nós que esfriou, gelou, esfriou. A igreja que deveria ser uma referência na sociedade, uma referência do amor, não é. Sejamos sinceros. A igreja não é mais referência de amor na sociedade. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns. A igreja não é referência disso. A igreja não é referência, sabe por quê? Letícia, lembrei de você. Porque o amor se tornou música. O amor se tornou frase linda, poema lindo. O amor se tornou clichê nos lábios da cristandade atual. Apenas isso. Amor é música, amor é frase, amor é poema, mas é um amor que não existe. O amor de Deus em nós está esfriando. Agora, sabe o que é terrível isso? E com isso encerra. Quando a palavra diz: o amor de muitos esfriará, amor a gente já soube. Mas esfriar é uma palavra no grego chamada psiketai, que lembra psique. Mas psiketai significa soprar. Mas é um soprar continuamente. É como se uma vela estivesse sendo soprada
continuamente até apagar-se. A ideia do texto é que há algo, alguém ou alguma coisa que está continuamente soprando e fazendo essa velinha do amor se apagar em nós. Há algo, alguém ou alguma coisa que está fazendo, que está soprando continuamente esse amor que está se apagando. Psiquetai tem a ver com mente, e o texto diz que há algo acontecendo na terra que está soprando continuamente na mente da igreja inicialmente, apagando, e depois se estende ao mundo. Mas o que Jesus disse que estava soprando? A iniquidade. Que Deus tenha misericórdia da gente. Porque a iniquidade aumentando, está soprando, psiquetai, esfriando. Esta iniquidade está esfriando o amor no coração dos homens, a começar da igreja. Mas esta iniquidade, este algo que está soprando e fenecendo o amor, está começando na mente e depois ao coração. Mentes aquecidas, mas corações gelados. Quer pensar? Vamos pensar e encerrar. Pare para pensar e decida, entenda, procure. Se o amor que você sente, ou sentia a sua família no início do ano é a mesma de hoje, ou mais intensamente. Para pensar. Se o amor que você tinha por Jesus no início do ano ou alguns anos é o mesmo hoje. Tem algo, alguém ou alguma coisa soprando no amor da igreja. O amor esfria, mas esta não é uma forma passiva, é uma forma ativa. Eu deixo, eu permito que sopre. Às vezes, a vida extra-igreja, essa vida dúbia que a gente vive, que mantém a minha mente aquecida lá. Eu sou o melhor da minha área, da minha profissão, quero ser o melhor da sala, do colégio, do curso. Mas você não quer ser o melhor no reino de Deus. Você oferece o seu melhor lá. Mas no reino, não existe nem você, quanto mais o melhor. Que Deus tenha misericórdia de nós.